O Internacional se reapresentou na tarde desta quinta-feira após a vitória contra o Brasil de Pelotas no estádio Beira-Rio e começa a preparação pensando, sim, no Clássico Grenal e no duelo decisivo contra o Asa de Arapiraca pela primeira fase da Copa do Brasil. E por isso, no jogo do final de semana contra o Novo Hamburgo no Estádio do Vale, reservas devem entrar em campo. A gente vai falar sobre esse planejamento e atividade que aconteceu hoje no CT Parque Gigante. E, obviamente, atualizar o mercado de transferências do Internacional, porque um atacante já se despediu do clube e será oficializado. Afinal, quanto o Inter colocará nos cofres? Pode ser menos do que se espera. A gente também fala sobre a saída de Gabriel, que está de malas prontas para jogar no futebol dos Estados Unidos. E afinal, que proposta é essa do Palmeiras para tirar Maurício do Inter? A gente fala de mercado de transferências porque teve novo reforço no CT Parque Gigante. E a gente atualiza a situação de Thiago Maia nesse vídeo a partir de agora. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter e nesse conteúdo tudo que aconteceu no dia 15 de fevereiro no noticiário do Inter. Antes, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui, já dá essa força e agradeço a todo mundo que é inscrito aqui no canal, deixa o like, comenta, compartilha os vídeos porque chegamos à marca de 50 mil inscritos e agora é em busca dos 100 mil, então já deixa o teu like, te inscreve no canal e ativa as notificações por aqui. Claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio de KTO. KTO.com, a melhor casa de apostas do país. Aproveita o código DIAS para tu ganhar 20% de free bet no teu primeiro depósito lá em KTO.com, onde a diversão acontece. Rapaziada, quero começar aqui falando da atividade que aconteceu com portões fechados hoje à tarde no CT Parque Gigante. Nós, da imprensa, eu estava por lá, conseguimos acompanhar os primeiros minutos de aquecimento e de atividade, mas depois os portões foram fechados. O Inter, que venceu ontem o Brasil de Pelotas por 3-1 no Beira-Rio, conseguiu manter a liderança do Campeonato Gaúcho e se prepara para mais uma rodada. Domingo, 8 horas da noite, lá em Novo Hamburgo, onde estarei, inclusive, pela Rádio Bandeirantes, aqui pelo canal Lucas Dias Repórter, o Inter encara a equipe do Novo Hamburgo defendendo a liderança do Gaúchão. Para essa partida, o técnico Eduardo Cudê, que não esteve na Casa Mata ontem cumprindo suspensão, retorna. Além dele, Luiz Adriano, que também cumpriu suspensão, assim como o Cudê foi expulso no jogo do último final de semana no Passo da Areia, na vitória do Inter por 1-0 com a equipe reserva. Tem a expectativa de outros dois retornos, Hugo Malo e Igor Gomes. Hoje eles trabalharam normalmente, estão liberados pelo departamento médico do Inter e treinaram com os demais atletas com bola no gramado do CT Parque Gigante. Obviamente esses atletas reservas, porque os titulares que ganharam ontem do Brasil de Pelotas do Beira-Rio ficaram somente na academia. Atividade que foi vista de perto por Magrão, diretor de futebol do Inter, Ricardo Caco Sobrinho, que é o gerente de mercado do Inter, substituto do Dave Bandeira, e também o vice de futebol, Felipe Becker. Pessoal, avançando, vamos falar de um mercado de transferências que eu sei que muita gente está assistindo esse vídeo para me ouvir falando justamente sobre isso. Eu quero falar primeiro sobre saídas, porque tem novidades importantes. Pedro Henrique hoje se despediu do Internacional nas suas redes sociais, uma despedida um tanto quanto tímida, a tendência é que ele faça alguma outra postagem de fato, oficializando a sua saída do Internacional, e ele já está em São Paulo, será oficializado nas próximas horas como reforço do Corinthians. E tem novidade aí em relação ao pagamento da equipe paulista de 6 milhões de reais, 1 milhão e 200 mil euros para o Internacional para contratar o atacante de 32 anos. A informação do portal Meu Timão, lá de São Paulo, um dos principais portais que fala de Corinthians por lá, é de que o Corinthians estará usando algumas dívidas que o Inter tem com a equipe paulista para abater esse valor total de 6 milhões de reais na contratação do Pedro Henrique. Por exemplo, o Inter tem uma dívida com o Corinthians ainda, de fato essa dívida existe pelo que eu conversei com algumas pessoas, pela contratação do lateral esquerdo Moisés, que fez carreira no Inter ali entre 2020 e foi emprestado para o CSKA Moscou da Rússia em 2022, foi adquirido em definitivo pela equipe russa em 2023 e eles pagaram 1,5 milhão de euros pela cotação do euro na época, em 2023, 8 milhões de reais, 7 milhões e 900 mil reais pela compra do Moisés. O Corinthians tem 40% desse valor, ou seja, deveria receber 3 milhões de reais. Até o momento o Inter não repassou esse valor da venda do Moisés pela porcentagem do Corinthians para a equipe paulista. E o Corinthians deve usar
esse poder de barganha, esse valor que o Inter deve ao Corinthians nessa negociação. Vamos pegar no micro, tira 3 milhões de 6, o Inter ficaria com 3 milhões da venda do Pedro Henrique. Apesar do acerto, Inter e Corinthians ainda negociam como serão os moldes dessa venda, principalmente em relação ao recebimento por parte do Inter desses valores. Vamos ver se vai acabar dessa forma mesmo. Outra saída, essa ainda precisa de uma negociação mais avançada, é em relação ao volante Gabriel. Gabriel Ruf, que a gente sabe, ontem fez recém seu segundo jogo com a camiseta do Internacional. Ele está muito próximo de deixar o Inter e o destino deve ser os Estados Unidos, deve ser a Major League Soccer. O Los Angeles Galaxy dos Estados Unidos está negociando com o Inter a compra do Gabriel. Essa informação foi trazida em primeira mão pelo Wagner Jung, da Rádio Inferno. Eu conversei com algumas pessoas que me confirmaram e, de fato, essa negociação está acontecendo e o Los Angeles Galaxy é o clube e o destino mais provável para o Gabriel Ruf, que renovou o contrato em novembro do ano passado com o Inter até 2025, 2 anos a mais de vínculo para o Gabriel, mas ele não tem sido aproveitado pelo Kudê, quem vê que ele não se encaixa no perfil de primeiro volante que ele usa nas suas equipes, como por exemplo o Thiago Maia, que está sendo contratado pelo Inter, e eu vou falar mais sobre isso na sequência desse vídeo, tá? Então o Gabriel tá muito próximo de deixar o Inter, vamos ver se vai acabar fechando com o Los Angeles Galaxy, mas eu já tinha trazido aqui para vocês também. O Gabriel, nessa janela de transferências mesmo, deixará o Internacional. Eu quero falar sobre outra possibilidade de saída, mas que essa é muito difícil que aconteça, que é sobre essa possível proposta do Palmeiras pelo meia do Inter, Maurício. Antes, não te esquece, deixa o like nesse vídeo, te inscreve no canal e ativa as notificações para aqui. Tem muita gente que assiste os conteúdos e não é inscrita. Já passamos a barreira dos 50 mil inscritos aqui no canal e eu tô em busca dos 100 mil. Tô em busca da plaquinha, então deixa o teu like, te inscreve e ativa as notificações, tá certo? Pessoal, vamos falar sobre o Maurício, porque é uma informação que foi trazida pela ESPN hoje à tarde. O pessoal da reportagem da ESPN aqui no Brasil, lá de São Paulo, trouxe que o Palmeiras está tentando, junto ao Inter, viabilizar a contratação do meia-atacante, meia do Internacional, Maurício. Pela apuração da ESPN, o Verdão, o Palmeiras, estaria disposto a colocar na mesa do Inter 7 milhões de euros, pelos 50% que o Inter tem do Maurício. A gente está falando de 7 milhões de euros, convertendo para o real, 37 milhões e meio, quase 38 milhões de reais que o Palmeiras estaria disposto a pagar pelos 50%, 7 milhões de euros só para o Internacional para vender o Maurício. E que o Palmeiras gostaria de colocar o Breno Lopes nessa negociação. Gente, calma, vamos colocar os pés no chão. Eu já trouxe diversas vezes para vocês aqui no canal que o Inter quer vender o Maurício para o exterior. O Inter não quer reforçar outro grande clube brasileiro com um dos seus principais ativos, senão o principal ativo em relação à venda no grupo, que é o meia Maurício. Então assim, tudo certo, respeito à informação da ESPN, mas esse negócio não deve rolar. O pessoal trouxe que, inclusive, é um pedido do Abel Ferreira, que gosta muito do jogador. Vocês lembram a postagem do Endrick, que foi parceiro do Maurício agora nesse último pré-olímpico pela seleção brasileira lá na Venezuela. Ele colocou uma foto e depois apagou, dizendo que a camiseta 20 do Palmeiras espera o Maurício. Enfim, conversei com algumas pessoas, uma delas, e eu não tenho problema nenhum agora, por conta dessa informação, de falar quem é, que foi o presidente Alessandro Barcelos. Eu vi que ele conversou com outros colegas também, um deles o Simon Bianchini da Rádio Gaúcha, e o presidente disse, a gente não vai vender o Maurício agora. E eu já trouxe essa informação, o Inter não vende o Maurício agora. Vende talvez no meio do ano ou só no final da temporada. E pro exterior, não vai ser pro Palmeiras. E acrescento, o Inter não tem nenhum interesse no Breno Lopes, atacante do Palmeiras, até porque eu quero falar agora do Wesley, que é o atacante de velocidade e reposição para o Wanderson que o Inter está contratando. O Inter deve anunciar nas próximas horas, nesse momento que eu estou gravando, 8h40 da noite. O Inter não anunciou ainda a compra do Wesley, atacante de 24 anos que surgiu no Palmeiras, clube que quer o Maurício, e que estava no Cruzeiro na última temporada. Ele já esteve no CT Parque Gigante hoje à tarde. Eu falei no vídeo do início da tarde, aliás, que o Wesley já tinha chegado em Porto Alegre. Ele já tinha chegado hoje no final da manhã, 11h30, 11h40 da manhã, ele desembarcou no aeroporto Salgado Filho, já foi para o CT Parque Gigante, realizou exames médicos, foi aprovado nos exames e vai assinar vínculo por 3 temporadas com o Internacional. Nas próximas horas o Inter deve anunciar a compra do Wesley. O Inter vai assumir uma parte da dívida do Cruzeiro com o Palmeiras. O Inter deve pagar 1.200.000 euros dos 2 milhões de euros que o Cruzeiro ainda deve ao Palmeiras
pela compra do Wesley. Ou seja, o Inter deve pagar 1.200.000 euros, 6 milhões de reais parcelados que o Inter vai pagar pro Cruzeiro, pro Cruzeiro repassar esse valor para o Palmeiras. Eu trouxe mais detalhes sobre contratações, o que tá perto, o que tá longe do Inter no vídeo da tarde. E trouxe a informação da tarde, do dia, que o Inter está muito próximo de anunciar também a contratação do Thiago Maia. O Wesley deve ser anunciado até amanhã, e aí ele deve sair no bid e estar inscrito no Campeonato Gaúcho. Agora, o Thiago Maia não. O Thiago Maia, o Inter vai tentar fechar e sacramentar o negócio na semana que vem. O que eu ouvi das pessoas sobre essa contratação? Eu ouvi que o Thiago Maia está 99% contratado pelo Internacional. Dentro disso, tá, pessoal? Em relação ao Thiago Maia, o que se discute hoje entre Inter e Flamengo? O valor está acordado. 4 milhões de euros fixos e parcelados que o Inter vai pagar ao Flamengo. O Inter subiu um pouco a proposta, então, pelo Thiago Maia. Mas o Inter quer comprar 50% do Thiago Maia. O Flamengo não quer vender os 50%. O Flamengo quer ficar com o percentual do jogador. Existe a possibilidade, e o Flamengo já começou essas conversas com o Lille da França, clube no qual ele comprou o Thiago Maia e que ainda tem uma porcentagem do volante de 26 anos, do Flamengo comprar mais um percentual do jogador e aí vende os 50% que o Inter quer. Por exemplo, o Flamengo vai lá e compra 10%. Aí o Flamengo vai ter 50 mais 10, 60%. Vende 50 para o Inter e fica com 10% do Thiago Maia. É algo trabalhado, mas não é uma tendência que o Flamengo consiga esse negócio de comprar mais um percentual do Lille pelo Thiago Maia. Então, existe uma grande chance do Thiago Maia ser vendido por 4 milhões de euros fixos e parcelados pelo Inter e um percentual ficando para o Colorado abaixo desses 50%. Eu vi que o Flamengo tentou vender 30%, mas os clubes ainda estão negociando esses detalhes, tá certo? Não esquece, deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui, que eu volto para falar mais do Colorado, rapaziada. Um beijo, um abraço e até a próxima!